Nesse vídeo você vai aprender a como eu faço meu processo de filtragem no Day Trade e alguns conceitos importantes para poder abordar o Day Trade em alta probabilidade, somente em cenários favoráveis e, claro, alinhar o modelo todo. Então, sem mais delongas, o primeiro conceito é o fundamento direcional, é a primeira coisa que eu observo, normalmente enxergo no High Time Frame. Isso aqui é o viés que a gente tem pré-determinado para cada dia. Então, antes de eu chegar na sessão de operação, na janela de oportunidade que eu quero estar negociando, eu já tenho um viés para aquele dia. Como aquele dia vai se formar, como que eu espero que aquele dia feche o candle diário em si. Eventualmente existem mais processos de filtragem, que é o que eu vou estar trazendo no nosso próximo episódio, que vai ser sobre Daily Profiling, 6-Hour Profiling. Mas o processo geral é isso daqui. Depois que a gente tem, então, o viés determinado, a gente só vai procurar operar naquela direção, na direção que a gente determinou, que a gente está esperando que o preço vá. Então, a gente vai ter alvos aqui de on liquidity para o dia e a gente vai querer operar em direção a esse alvo. Esse vai dar o nosso bias. Depois que o alvo for cumprido, a gente não vai operar na direção oposta. Isso vai evitar que a gente fique preso em consolidação, que a gente fique preso em retração, que a gente fique preso em fase de preços desagradáveis, que não concordem com o nosso viés. E, óbvio, a gente vai filtrar nossas quebras de correlação aqui. Essa é a nossa primeira etapa para filtrar as quebras de correlação e filtrar quais são os setups que a gente quer pegar ou não. Durante o dia, você pode acabar se confundindo muito quando você fizer quebras de correlações de direções opostas ou setups de direção opostas. Por isso que você tem que ter um viés para você já ter o primeiro nível de filtragem para poder saber qual que vai ser o setup ideal para você naquele momento. Se o seu dia não estiver claro, a gente aguarda a reestabilização. Se você não assistiu, já tem 2 vídeos no canal sobre reestabilização parte 1 e parte 2, que é o que eu preciso que vocês assistam para vocês poderem entender o que é a reestabilização. Mas é muito fácil de avaliar o fundamento direcional. A gente vai aguardar o dia fechar. Quando o dia fechar, a gente já pode preparar o próximo dia. A gente sempre precisa que o candle ali, diário feche, para a gente poder preparar, né, para o nosso próximo dia. Então, com base no fechamento desse último candle e com base numa visão geral que a gente tem ali no gráfico de 6 horas ou no gráfico diário, a gente vai framar ali uma possível direção para onde a gente quer ver o mercado indo. Se não tem nada claro nesse último fechamento, se ele fechou contrário à nossa expectativa, high time frame, a gente precisa aguardar a reestabilização. Próxima coisa, tempo do dia. O fator tempo do dia também é algo que filtra muito os nossos cenários, porque aqui a gente vai juntar o tempo e o preço, que é o ideal, e a gente vai poder filtrar, tipo, se o movimento do dia já aconteceu ou não, e quando que a gente quer ver os nossos setups acontecendo, ok? Isso aqui também tem muito a ver com profiles, que é o que eu vou mostrar para vocês em breve. Mas justamente o tempo do dia, então, ele traz um aspecto de repetibilidade e vai tornar mais fácil você procurar por um setup, porque você já vai saber quando você quer procurar por esse setup. E vai fazer isso todos os dias, então você vai estar sempre repetindo o mesmo processo. Vai no Time Frame, encontra o seu alvo, aquilo que você quer ver para o dia, depois filtra com o tempo do dia, qual a janela de oportunidade que você quer ver. E aqui a gente tem alguns tempos específicos, por exemplo, para timing, eu gosto de utilizar os eventos econômicos, que são as notícias de 3 estrelas ou red folders, são as mais importantes, ok? Lá no forexfactor.com você pode ver esses eventos econômicos. Eu vou trazer uma aula abordando como que funcionam os eventos econômicos em breve. Mas justamente isso e o time de abertura de 9h30 da manhã para os índices. Então, Nasdaq, S&P e o IM. 9h30 é o Equity Open, a abertura de NYSE. E essa abertura e os eventos econômicos eles trazem muita volatilidade para o mercado. Então, volatilidade é algo que faz com que os nossos frames sejam de maior probabilidade, porque o preço ele meio que fica esperando essa volatilidade, o mercado ele já fica esperando antes, né? Antes ele acaba não formando certas setups, acaba não formando aquela movimentação que a gente espera, justamente porque ele está esperando ter essa volatilidade, tem esses momentos aqui que tem um impacto significativo no volume do preço. Então, o volume de negociações, a volatilidade em geral, que faz o preço andar, de fato. Então, 2 eventos importantes. E nesse fundamento,
também encaixa a janela de tempo. Então, por exemplo, eu gosto de operar New York AM. New York AM é a sessão da manhã de Nova York, que é o candle das 6 da manhã até meio-dia. Um candle de 6 horas. Isso é uma sessão. É o que eu gosto de operar. Então, eu vou observar apenas esse candle. Isso vai fazer a parada ser mais repetitível. E eu vou procurar um setup somente ali dentro. Setups que acontecerem fora dessa janela de tempo eu vou ignorar. Então, dentro desses timers específicos, é onde a gente procura por quebra de correlação no time frame alinhando com o daily bias. Então, se eu estou no candle ali de 6 horas, que é o New York AM, por exemplo, e eu tenho a abertura 9h30 da manhã, e logo na abertura 9h30 da manhã a gente coloca uma quebra de correlação no time frame, e essa quebra de correlação ela é uma quebra de correlação de alta probabilidade e ela se alinha com o daily bias, com a expectativa que eu tenho. Pronto, isso já é um cenário favorável para eu poder estar observando a possível execução. Mecanismo de entrada. Mecanismo de entrada é a última peça do quebra-cabeça e ela é que vai te oferecer clareza para você poder fazer a sua execução logo assim que o preço e o tempo estiverem alinhados. Então, um erro que eu vejo muita gente fazendo é trocar o bias toda hora. Isso está errado porque você já tem que ter vindo com bias lá de trás, já que o seu bias ele não é determinado pela sua execução em si. Então, muita gente chega a ver um modelo de execução, uma rejeição forte, uma IFVG, um Change State of Delivery acontecendo, e já troca o bias. Então, por exemplo, acontece um CSD bullish, o cara já quer comprar. Depois desse CSD bullish acaba sendo invalidado, oferece um CSD bearish, ele já quer vender. Mesmo que esse CSD aí bearish agora ele esteja bonito, até mais bonito do que o primeiro, se o seu bias for de alta, você não deve pegar essa operação. Porque o seu viés ele não é determinado pela sua entrada, mas sim pelo todo o mecanismo desses três fatores, que envolvem uma etapa, passo a passo, até você chegar na entrada. A entrada é a última coisa que você vai precisar encaixar. E o seu modelo de entrada, o seu mecanismo de entrada, ele pode ser algo bem simples. Ele pode ser uma quebra de estrutura, ou até mesmo média móvel. Uma coisa que eu incluí aqui que não tem nada a ver, você parando para pensar, com o nosso modelo, não tem nada a ver com a quarta Ethereum. Mas se você colocar uma VWAP, por exemplo, muitas vezes você vai ver que no mesmo ponto aonde você teria possíveis modelos de operação, você também tem a confluência da VWAP, dessa média ancorada no volume. Ou seja, também é uma coisa plausível. Porém, isso é algo menos estrito, né? Algo um pouco mais amplo, mais abrangente, um pouco menos específico, um pouco menos mecânico também. Agora, se você utilizar CSDs, Fair Value Gaps, IFVGs, SMTs, por exemplo, que é outra coisa ali atrás, como a confluência, você vai ter algo mais estrito e mais mecânico, que é o que eu recomendo, que é o que eu utilizo. Então aqui você constrói o seu modelo de entrada. Então, quando você for trazer tudo junto, vai ser um processo bem simples de 3 etapas. Vai começar pelo fundamento, depois o tempo do dia, e depois o mecanismo de entrada. Cada um exerce uma função. Eu gosto de dividir então em 3 etapas e dividir os conceitos em si também em 3 etapas, em 3 grandes grupos. A gente tem conceitos como o fundamento, que são conceitos de contexto, que a gente vai utilizar no time frame, e o contexto é a primeira etapa, aquilo que eu falei, de você achar um daily bias, achar um weekly bias, por exemplo. O nosso processo do mid time frame, nosso processo de filtragem, para mim, eu gosto de incluir, por exemplo, profiles aqui, é o nosso tempo do dia, ou a nossa narrativa, que são conceitos que vão mostrar para a gente algumas coisas. E o mecanismo de entrada é a nossa execução em si. Então, conceitos como CSD, FVG, esse tipo de coisa, rejection blocks, breaker blocks, são mecanismos de entrada que a gente vai utilizar esses conceitos exclusivamente para execução. Então, justamente, eu gosto de dividir em 3 grandes grupos. A gente vai ter confluências real-time frame direcionais, e o intuito delas é apontar uma direção para a gente no mercado e o porquê dessa direção. Então, aqui no contexto real-time frame, por exemplo, raramente eu vou estar utilizando breaker blocks, rejection blocks, ou coisas do tipo, ou médias móveis, ou coisa do tipo, ou utilizando profiles muito amplos para poder fazer um contexto. Até porque eles querem, isso aqui só me serve para mostrar uma direção e o porquê do mercado até ali. Então aqui eu vou encaixar mais conceitos de liquidez, internal range de liquidity para external range de liquidity, external range para internal, order pair ranges, ou seja, market maker model. É uma coisa que encaixa aqui. E você também vai ter suas confluências que vão servir para isso. Basta você desenhá-las aí, você guardá-las. Narrativa também.
são confluências de mid-time frame, que servem como processo de filtragem. Meio que elas filtram aquilo do high time frame. Igual a gente viu agora no processo de 3 etapas que eu mostrei para vocês, para a gente poder filtrar os nossos modelos vindo para o dia de trade. Então, por exemplo, narrativa profile, tempo do dia, sessões, SMTs, é algo que eu gosto bastante de utilizar como narrativa. Isso aqui é o que vai apontar para a gente o como, ou seja, o como aquilo vai acontecer, é um exemplo dos profiles, e quando não. Como assim o quando não? Existem regras dentro dos profiles, dentro dos conceitos de narrativa, da quebra de correlação, por exemplo, que vão indicar para a gente quando isso não está alinhado. Ou seja, quando a gente não pode prosseguir para fazer uma execução. Até que a narrativa e o contexto se alinhem, a gente não vai para a execução. Então a narrativa ela é justamente esse processo de filtragem para você poder saber como aquele movimento ele pode se desenrolar e quando que não pode se desenrolar, quando você não está permitido a utilizar o seu modelo de execução para entrar em certa movimentação do mercado que você está esperando. E a execução é a última peça do quebra-cabeça, igual a gente comentou. Elas são as confluências do time frame que servem para você entrar. Então, em FVG é isso, Chain State of Deliveries, Rejection Blocks, por exemplo, são bons exemplos disso. Outras coisas também, você pode entrar em SMTs, enfim. Isso aqui é algo um pouco mais pessoal, tem gente que entra em quebra de estrutura, em breaker block, média móvel, igual eu falei. Isso é um pouco mais pessoal, mas isso aqui serve para você, para apontar para você o quando que alguma coisa vai acontecer. Aqui que a quarta de trilho também entra muito em jogo para os modelos de execução, ela auxilia bastante, porque ela dá uma precisão quase que algorítmica para quando que alguma coisa realmente pode acontecer. E isso vai te ajudar na gestão, ou seja, no gerenciamento do trade. Os conceitos aqui do time frame, quando você deve mover o seu stop, quando você deve colocar no break-even, quando você deve fazer trading, se você vai fazer parcial ou não. Isso normalmente é baseado em conceitos que você vai focar aqui no time frame, de acordo com os speed arrays, enfim, de acordo com aquilo que você definir que é de acordo com esse grupo dos conceitos de execução. Perfeito? Então, esse foi o nosso episódio. Muito obrigado e eu falo com vocês em breve. Boa sorte e bons trades.